Boa tarde. O Primeiro Escalão recebe nesta terça-feira, ao vivo nos estúdios da OTV, a professora Tânia Paris, presidente da Associação pela Saúde Emocional de Crianças. Nós vamos falar bastante sobre saúde emocional de crianças, sobre o aspecto psicológico, competências, etc, etc. Para participar comigo dessa entrevista, com a professora Tânia Paris, eu convidei a jornalista Tânia Miller, do blog Tânia Miller. Professora, o que é a ASEC? Qual é a proposta da ASEC que lida diretamente com crianças, com o emocional de crianças, com o emocional de pais, de professores, de adultos? Qual é a proposição básica? O que é a ASEC? Essa entidade, essa ONG, que foi fundada em 2004, está comemorando no próximo mês de novembro 12 anos. Prazer em recebê-la, professora. Prazer todo meu de estar aqui. A ASEC tem como propósito desenvolver habilidades, competências emocionais e sociais em crianças principalmente, mas em todos aqueles que a cercam, seus professores, seus pais, adultos em geral, interessados nesse desenvolvimento. Nós enxergamos no final do túnel a possibilidade de que a nossa sociedade seja solidária e feliz. Sim. É para isso que nós trabalhamos, para que cada um possa ter elementos para ter uma vida feliz, mais saudável emocionalmente. Hoje vivemos em um mundo complexo, principalmente nesse segmento em que a ASEC preponderantemente atua, com crianças. Existe a erotização infantil na televisão, os pais trabalhando fora, a educação ficando um pouco complicada. Eu sou de uma geração em que a educação começava em casa. Hoje, quem educa a criança é a escola, e muito menos os pais. Como é que a ASEC participa nesse processo de saúde emocional e de saúde psicofísica também, em prol das competências, da melhoria do psicoemocional social da criança? Bom, vamos falar um pouquinho, né, de saúde física e saúde emocional, né? Para a gente começar a estabelecer alguns paralelos e aí Perfeito. Eu vou para a educação para a saúde. Perfeito. Quando você tem uma criança pequena, existe uma preocupação muito grande dos pais que ela não fique doente. Então, por exemplo, a gente tem campanhas de aleitamento materno. O que o aleitamento materno faz? Ele dá proteção à saúde, né? O que nós dizemos, ele traz fatores de proteção. Isso é muito importante, porque se você estiver querendo prevenir uma doença, você vai diretamente às causas da doença. Mas se você quer que a criança cresça saudável, você busca fatores de largo espectro que vão cuidar da alimentação, da saúde dela como um todo. Na área da saúde emocional é a mesma coisa. Existe um conjunto de habilidades que nós poderíamos chamar de fatores de proteção, que são aqueles recursos internos da gente que quando alguma coisa dá muito errado, a gente pode lançar a mão deles para conseguir sobreviver, para conseguir voltar a ser como estava. Por exemplo, quando morre alguém muito querido, né? É claro que as pessoas... A perda, né? Ou quando existe uma mudança muito radical. Sim. Esses sentimentos são sentimentos muito difíceis de lidar. E a gente não espera que aconteça. Quando acontece, você é pego desprevenido. E nesse sentido, né, o que a gente conta nesses momentos difíceis? Com os recursos internos que a gente desenvolveu. Então, a ideia da educação emocional é a ideia de prover a crianças, desde cedo na vida, porque isso é autoalimentador, né? É um retroalimentador. Exatamente, porque uma criança que, desde o começo do ensino fundamental, aprende a lidar positivamente com os amiguinhos, ele vai tendo uma série de oportunidades e dificuldades que ele vai enfrentar e que aquelas habilidades ele vai colocar em prova É o que a senhora melhor. chama de alfabetização emocional? Isso. Em cotejo com a alfabetização acadêmica, que uma coisa não vive sem a outra, são duas vertentes includentes, como conversamos há pouco. Isso, é um paralelo bem prático, né? Na verdade, foi uma das nossas parceiras que falou, mas isso é uma alfabetização emocional? Eu falei, poxa, é mesmo, né? Por quê? Porque não, vamos falar, por exemplo, como é que a gente alfabetiza uma criança, né? Ela pode começar a ler porque ela vai fazendo perguntas e alguém vai ensinando, ou ela pode passar por um processo testado, organizado, sim, onde ela vai tendo uma série de conceitos e de repente dá aquele clique, ela sai lendo e escrevendo.
Né? Na alfabetização emocional é semelhante, tem uma série de elementos ou de habilidades importantes de serem desenvolvidas que vão permitir que a pessoa viva uma vida mais plena. E quanto mais cedo esse processo se instalar, melhor. Porque vai ter mais oportunidades de viver bem. Tânia Eu Miller, queria que por você favor. falasse um pouco dos amigos do Zip. Porque eu acho que é importante que vocês utilizam animais para interagir com essas crianças. Ok, o O Amigos que é o Amigos do Zip? Então, eu quero Exatamente. saber, né? O Amigos do Zip é um programa de educação emocional, né? É assim que a gente o define. E o objetivo dele é ensinar crianças na faixa de 6 a 7 anos a conviver com os outros e a lidar com as dificuldades. Por que a gente foca o lidar com a dificuldade? Porque quando a situação é fácil, a gente não precisa de muitas habilidades para lidar com ela. E as situações difíceis são as desafiadoras, são aquelas que nos provocam sentimentos difíceis de lidar, são aquelas que provocam reações instintivas, né, nocivas. Então, o programa ele foi desenvolvido com o objetivo de que a criança cedo aprendesse a lidar Qual é a de faixa forma etária positiva. que esse programa ele é aplicado? Idealmente 6 a 7, né? Acontece muitas vezes dele estar sendo aplicado para crianças maiores, porque quando elas estavam nessa idade não tiveram oportunidade. Mas ele é baseado numa história denominada Amigos do Zip. O Zip é um personagem, é um animalzinho. Ele está ali na história para criar algumas dificuldades. É um bicho-pau. Né? É um bicho-pau, um inseto bem feinho que as crianças acham bonito porque ele é diferente. Ele É é amiguinho das crianças. Ele é animal de estimação de um dos meninos. Ele já cria a primeira situação da história que o menino não pode levá-lo na escola e fica muito bravo. Então, quando o menino fica muito bravo porque não pode levar o Zip na escola, acontece aquilo que as crianças se identificam facilmente. Elas também ficam muito bravas, elas também ficam com vontade de um dia nunca mais voltar para a escola. Então, a história abre um diálogo em que elas entram com os problemas normais delas, vivenciam aquilo que os personagens estão passando, propõem soluções para o personagem, né? Então, ele tem uma conotação preventiva também, não tem, professor? Totalmente. Totalmente preventiva, Totalmente. né? A gente Nessas chama... ações e dos ensinamentos que a senhora, através da ONG, a SEC, passa para as crianças. Isso. Na verdade, quem passa os ensinamentos, vamos lá. São os professores. São os professores. Né? E não são nem ensinamentos, são reflexões. Né? O que acontece? A base do programa é que a criança desenvolva o maior número possível de alternativas para lidar com a dificuldade. Então, eles são desafiados. Por exemplo, o Tiago na história não quer ir para a escola. O que o Tiago podia fazer? E aí você desafia as crianças a encontrar muitas alternativas. Como é que ele podia resolver esse problema? Muitas alternativas. Por quê? A gente nota que na vida da gente, normalmente, nós temos a tendência de resolver as coisas de uma maneira e depois resolver outras coisas parecidas sempre da mesma maneira. Isso não é saudável. O saudável é a gente reconhecer a diferença que tem entre uma situação e outra. Então, a ideia não é estar com a carta marcada, né? A ideia é, dada uma situação, buscar o maior número possível de alternativas e alternativas abertas, não fechadas. Que vão desenvolver a capacidade intelectual da criança, né, numa situação difícil. E desenvolver a capacidade de achar Alternativa, uma solução para o problema. O lindo é fazer isso em grupo, porque o que acontece? Quando uma criança dá uma ideia, a outra tem outra ideia. Aí a outra, porque ouviu duas, acaba tendo uma terceira. Então fica um pipocar de ideias em que eles vão aperfeiçoando. E subliminarmente, o que acontece? Fica uma certeza de que sempre existem muitas alternativas para resolver problemas. E que se eu não tiver uma, meus amigos podem ter. É um programa colaborativo. Então o programa ele é totalmente cooperativo, não existe uma única... Cooperativo, colaborativo e interativo, totalmente interativo. Se não houver interatividade, ele não tem funcionalidade. Claro, não existe uma única competição dentro do programa, né? É sempre a classe toda buscando mais alternativas e mais alternativas. E o que é fundamental? Que a gente perceba que quando a gente não dá conta, a gente pode pedir ajuda. Isso é básico na saúde emocional. Porque quantas pessoas entram em desesperos, têm comportamentos destrutivos, porque quando tão fácil é um problema que não consegue resolver, ou um sentimento difícil de lidar, essa pessoa não procura ajuda. Então, o programa mostra
que dar e receber ajuda é um processo natural. Né? E aí vai brotando o prazer de ajudar. Porque ajudar é gostoso. Né? Você vê um coleguinha que está mal e eu posso ajudar, gratifica. Então o programa busca que as crianças tenham a oportunidade de sentir essa sensação. Então não tem uma aula de solidariedade, mas ela brota. Né? Naturalmente as crianças começam a se tornar solidárias pelo prazer de ajudar. Saúde emocional e educação emocional. Existe diferença? Ou são... A gente diria que é uma educação para a saúde. Que saúde emocional dentro do espectro que a senhora está abordando e a educação emocional me parece ser sinônimos, ou não? Não, eu diria, nós fazemos uma educação para a saúde emocional. Educação para a saúde emocional. Exato, educação para a saúde emocional. Então, é um processo educativo. Ele vai seguir passos bem determinados que leva à saúde emocional. Então, na verdade, o programa Amigos do Zip, ele vai construir um conjunto de competências. Quantos alunos, posso chamar de alunos? Quantas crianças já foram beneficiadas por esse programa Amigos do Zip? Até o ano passado, 200... Hoje no Brasil, no país, no Brasil. Até o ano passado, 249 mil crianças. Então, pertinho de 250 mil. Catalogadas. Exatamente. E com cada uma com a sua história diferente e muitas lindíssimas. Conta uma história pra gente interessante. Você falou que cada uma tem uma história diferente. Eu gostaria que você pincelasse um pouco isso, mas explicando. Eu vou contar algumas, eu adoro contar essas histórias. Eu estava dizendo há pouco que crianças as crianças do sexo masculino, do sexo feminino, qual é a maior incidência de participantes do programa? É mais ou menos meio a meio. Que o menino, nessa idade, ele é um pouco diferente da menina, não é? É, mas nós somos diferentes, menina com menina também, menino com menino também. Né? Nesse início da educação infantil. Acho que a gente infantil. vai falar... Não é, Tânia? Não sei. Não, a gente acha importante que as crianças percebam que cada um de nós somos um ser único. Que as nossas reações são... Ou seja, todos nós, de vez em quando, sentimos as mesmas coisas. Mas a maneira que a gente reage a elas é diferente. E isso é importante ser respeitado. Então, a gente tem crianças também de todas as faixas sociais. Né? Desde crianças que frequentam entidades beneficentes até escolas particulares, crianças de alto poder aquisitivo. E a gente percebe que desenvolver essas habilidades é importante para todo mundo. Vamos à história. Mas vamos à história. A gente estava falando que as crianças são desafiadas a encontrar o maior número possível de alternativas. E as crianças aprendem um processo de comunicação, né? Ou seja, primeiro elas aprendem a perceber o que elas estão sentindo, a validar o que elas estão sentindo e poder falar o nome disso, a encontrar maneiras de se sentir melhor e depois a comunicar isso a terceiros. Então, a gente tem uma história muito engraçada de uma mãe com uma filha adolescente que elas estavam numa crise e elas estavam discutindo muito e escalando, né? E a voz subindo. Aí o menino está lá só ouvindo e de repente ele para e fala: posso falar uma coisa? Levanta a mão, porque eles têm o hábito de levantar a mão se quiser falar. Posso falar uma coisa? Pode. Vocês sabiam que existem outras alternativas? Ai, que graça. E aí ele falou: vamos experimentar? Vocês não querem procurar outras alternativas? E a mãe foi procurar a escola, falou: o que está acontecendo? Porque as duas emudeceram, porque é óbvio que tem outras alternativas. Com certeza, sempre. Sempre. Então, as crianças, às vezes, elas adquirem alguns motes, ou elas mostram, através de pequenas ações em casa, algo que elas estão aprendendo, né? Como aquele caso, por exemplo, que eu acho também muito fofo, que a criança pequena, muitas vezes, ela sente alguma coisa ruim e ela não sabe o que ela está sentindo. E ciúmes é uma dessas coisas. O ciúme é um sentimento complexo. Ele traz junto com ele uma série de outros. Ele traz todas as faixas ele etárias. traz raiva. Né? Professora, todas as faixas É etárias. verdade. O ciúme é muito complexo. É porque não foi resolvido quando era criança. Se tivesse... Pode ser. Eu não sei se é só isso, minha xará, eu não sei se é só isso. Acho que é muito mais que isso. Porque tem um detalhe aí no meio, eu vou contar já a história do ciúme, mas tem um detalhe aí no meio que é o seguinte: muitas vezes nos foi dito que alguma coisa não é bonita ou é feio, e o ciúme cai na categoria dos sentimentos que a gente não quer
dizer que sente, ou às vezes nem para nós mesmos. Então fica difícil lidar com ele. Não assumir, né? Porque ele não está sendo assumido. Com certeza. E a ideia das crianças, por exemplo, ao identificar ciúme, é buscar várias situações de ciúme, perceber que é natural, que acontece, e que para resolver ou para sentir menos ciúme, é importante se comunicar. Discutir, Conversar e explicar. Então, tinha uma garota que ela todo dia chegava em casa com uma dor. A mãe dela era fisioterapeuta. Então, um dia ela chegava com dor no braço, a mãe fazia uma massagem. Outro dia chegava com a dor na perna e a mãe cuidava da perna. Outra vez era nas costas. E aí um dia a mãe foi na reunião de pais e perguntou para a professora: ela tem muita dor na escola? Não, nunca queixou de dor. Como nunca queixou de dor? Não, nunca queixou de dor. A menina chega em casa e a mãe diz para ela: peraí, você todo dia chega em casa com alguma dor. E a sua professora disse que na escola você não reclama de dor. Ela falou: é assim. Você quer saber onde é mesmo essa dor? É aqui, ó. E chama ciúme. Nossa! Olha a idade? 7 anos. 7 anos. Mas quando ela fez isso, na verdade ela abriu um canal de comunicação, porque ela estava com o irmão pequeno, né? E a maneira como ela encontrava de chamar a atenção da mãe era através do... Mas a partir do momento em que ela adquiriu a palavra, olha a força da gente fazer, né, de iniciar a educação emocional, ela adquiriu a palavra, ela conseguiu se comunicar. E a mãe caiu das nuvens, claro, porque foi a hora que ela conseguiu entender na carência que a menina estava tendo. Então, eu acho que a proposta é que a gente comece, desde cedo, a poder expressar o que a gente está sentindo e expressar de uma forma, né, construtiva, de maneira a levar à resolução dos problemas. Agora, a participação nesses programas, professor, em que medida impacta na melhoria do desempenho dessas crianças na escola, no dia a dia? Bom, para que esse programa aconteça, Melhores notas, melhores performances, Então, se transformem em bons alunos, bons estudantes. Ok, então acho que a gente pode olhar 2 aspectos. Sim. Primeiro, a criança com ela mesma, né? A criança que está angustiada por qualquer razão, ou está nervosa, ou está com medo, ela está de corpo presente na sala de aula e tem uma nuvenzinha atrapalhando o seu desenvolvimento. E muitas vezes o que está se buscando na sala de aula é a disciplina, é que todo mundo preste atenção, né? E a hora que você abre o espaço da criança conseguir lidar melhor consigo mesma ou expressar que ela está com uma dificuldade, desanuvia e abre espaço para um aprendizado. Então, por ela mesma, é muito comum haver um aumento muito grande do desenvolvimento. O segundo aspecto é a criação de um clima cooperativo e um clima onde a criança se sinta segura. Dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. Então, assim, acontece uma coisa muito engraçada. Existe um quadro de combinados no programa. As crianças combinam, por exemplo, levantar a mão, esperar você para falar. E tem um combinado que é para o professor. Você não precisa falar se não tiver vontade. Interessante isso. E isso faz com que a criança saiba que ela pode prestar atenção, ela pode participar e ela não tem que ela não se tem a manifestar. obrigação. Não tem obrigação de se manifestar. A menos que ela queira. Exato. E aí acontece exatamente o inverso. Porque ao sentir que existe esse clima de respeito para com o tempo dela, naturalmente as crianças falam mais. Então, o que se percebe, existem pesquisas internacionais com grupos muito grandes de crianças que mostram que o programa que tem a estrutura do nosso, quer dizer, os programas que seguem um conjunto grande, né, de tecnologias, sim, eles elevam o desempenho acadêmico em algo em torno de 17%. Né? E é muito natural isso, quer dizer, porque a criança vai criar um clima na escola favorável, ela gosta de estar naquele ambiente, né? E ela tem prazer de trabalhar com os colegas, então ela não perde tempo com aqueles sentimentos desagradáveis de um ambiente tumultuado. Agora eu queria que você explicasse um pouco, crianças que participaram do projeto de vocês e na classe talvez tivessem outras crianças que não participaram. Como é que fica essa interação entre essas crianças? As outras procuram vocês? Como é que fica isso? Você diz, normalmente o programa ele acontece ao longo de um ano letivo. De um ano.
Então, durante aquele período, todas as crianças estão participando das aulas do Amigos do mas Zip. é uma classe inteira ou são crianças específicas? É uma classe toda. Ah, bom. Era isso que eu queria saber, diferenciar. Que o grande ganho é justamente mudar É esse o clima da sala de aula. classe como um todo. É coletivo Melhorar e os não vin- individual. Exato, Exatamente. melhorar os vínculos. O que você falou acontece às vezes em anos seguintes. As crianças mudam de escola, por exemplo. Né? E aí você tem uma classe que tem crianças que participaram do programa e outras que não, mas aí ele não está acontecendo. Nesses, a gente recebe muito retorno de professores dizendo: eu conheço quem participou do Amigos do Zip pela maneira como ele se coloca. Sim, a postura do aluno diante. Porque ele vem trazendo alternativas em vez de dizer é isso que eu quero, né? E ele vem filtrando essas alternativas naquilo que é saudável. Né? Porque a intenção é que eles tenham discernimento. Né? O que é uma boa alternativa? Uma boa alternativa é uma coisa que faz você se sentir bem e não prejudica ninguém. Sim. Então as crianças repetem isso à exaustão, fazem esse teste à exaustão e aquilo se torna um hábito. Né? Isso que é bacana, que a gente vai até na alfabetização emocional, que passa a ser um hábito instintivo. Nós tivemos um caso, há uns 3 anos atrás, de uma adolescente que foi assassinada. E a escola entrou numa comoção tremenda. E o menino da série anterior chegou para a diretora e falou: o que é que nós vamos fazer para nos sentir melhor? Aí ela botou a mão na cabeça e falou: nossa, a gente precisava de uma criança que participou do Amigos do Zip para nos lembrar do que a gente precisa fazer agora. Porque você não traz a menina à vida, mas você precisa cuidar da saúde em vez de entrar em pânico. Sim, a saúde mental dos que ficaram. Exatamente. Então, acho que isso... Manter a saúde emocional. Exatamente. Então, Cair em desequilíbrio. Né, o bacana é aprender isso cedo, porque aí isso vira um hábito. É natural. Se eu não estou me sentindo bem, eu preciso buscar alguma maneira de me sentir melhor. Professora, vou deixar uma pergunta no ar, vou pedir um intervalo e a senhora responde a partir do próximo bloco. Como é que é feita a capacitação dos professores que ministram esses programas? Amigos do Zip, Amigos do Maçã, entre outros. O primeiro escalão volta dentro de 3 minutos. Obrigado. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata.
Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Todas as espécies da Mata Atlântica dependem da água para sobreviver. Infelizmente, nem todo rio está para peixe. A qualidade da maioria dos rios nunca foi tão ruim. Mas existe uma espécie que está nadando contra a corrente para mudar essa história. O nome da espécie é Rafael, popularmente conhecido como Rafa. O Rafa possui hábitos diurnos e gosta de andar em grupo. Ele contribui pela limpeza da água dos rios no estado do Rio de Janeiro, seu habitat natural. Eu sempre tive uma relação com a água muito grande. A água ela é muito importante. Eu observar a possibilidade de uma melhoria da qualidade de água do local onde eu vivo é uma oportunidade muito grande para mim de crescimento e de realização. O projeto Observando os Rios é um programa que ele busca voluntários para analisar um ponto de um determinado curso de água e, a partir daí, fomentar um banco de dados virtual de acesso ao público. Só de você fazer qualquer tipo de sensibilização com um indivíduo, você já deixou um legado. Aquela pessoa, ela é um potencial educador, a gente já ganhou com isso. O Rafa é uma espécie fundamental na proteção dos rios da Mata Atlântica. E você, está no mesmo barco? A sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e conte o que você faz pela Mata Atlântica. Ei, Pantanal! Que maravilha, sou! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em pé aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanal depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, estamos tudo junto, no mesmo barco. Professora Tânia Paris, primeira vez que ela está de volta, a pergunta que deixamos no ar era a seguinte: como a SEC promove a capacitação de professores para os programas que ela aplica? Amigos do ZIP, amigos do Maçã, já a senhora poderia falar também um pouquinho sobre amigos do Maçã. Ok. Bom, a nossa função principal é a formação dos professores.
Esses programas eles são desenvolvidos em sala de aula, no ambiente usual da criança, com o professor do dia a dia. E é esse o ambiente que vai ser transformado, né, num ambiente mais emocionalmente seguro e saudável. Não interrompendo a senhora, são professores que já participam do cotidiano daquelas crianças. Isso, são os professores titulares da classe. Perfeito. Então, esses professores participam conosco de um curso inicial. O objetivo desse curso é compreender a filosofia do programa, por exemplo, essa ideia de que eles passam a ser facilitadores do desenvolvimento. Eles vão provocar perguntas para que os alunos localizem as respostas. Então, eles vão ter uma parte teórica, eles vão ter uma parte prática e, principalmente, eles vão receber todo o material e as aulas programadas para desenvolver com as crianças. Mas tem o toque deles. Sim. Então, nenhuma aula sai igual uma à outra. Ele tem uma estrutura, ele vai seguir determinadas atividades a serem feitas, mas ele vai estar em contato com seus alunos. Ele vai estar percebendo as reações, estimulando, e é isso que ele vai principalmente aprender. Então, essa formação tem uma formação continuada ao longo do ano. Qual é a carga horária para essa capacitação de professores? Essa carga é de 32 horas, né? E eu acabei não falando um pouquinho dos módulos do programa. O programa ele é dividido em 6 partes. O primeiro módulo trabalha sentimentos. Então, a formação básica... Amigos do ZIP. Amigos do ZIP. Perfeito. É um programa que vai, no primeiro módulo, ensinar a criança a lidar com sentimentos. Então, na formação básica, o professor vai aprender tudo sobre essa disciplina e ele vai trabalhar as 4 aulas com as crianças. Essa faixa etária dessas crianças, qual que é? Idealmente de 6 a 7 anos, que é aquele início do fundamental, quando eles estão começando a ter contato mais a miúde com crianças que são diferentes deles e convivendo no dia a dia. Depois que os professores fazem o primeiro módulo do programa, eles retornam para a primeira formação continuada e eles vão aprender a matéria de comunicação, que é o segundo módulo, né? Como dizer o que a gente realmente quer dizer, estruturar a comunicação e construir, né, através disso, amizades duradouras. Aí eles têm uma nova formação continuada para aprender comunicação, vai para relacionamentos, depois resolução de conflitos, mudanças e perdas e, finalmente, como lidar com dificuldades e reconhecer situações que podem ser mudadas de situações que não podem ser mudadas porque a gente age diferente. São competências que essas crianças aprendem e que vão utilizar na idade adulta. Exatamente, vão utilizar desde a infância e que todos nós precisamos no nosso dia a dia na idade adulta, para diminuir o sofrimento emocional, né? E para ter uma vida mais plena. E quem capacita esses professores? É a nossa equipe. A equipe da SEC é formada, né, por coordenadores e monitores. E os monitores vão conduzir com os professores no mesmo clima que eles conduzem na sala de aula. Com muita brincadeira, com muita experimentação. A gente aprende melhor experimentando, dramatizando, né, percebendo como é. E a complementação dessa formação o professor tem com as próprias crianças. Quando ele lança uma pergunta, e muitas vezes vem respostas inesperadas, ele está se abastecendo, né, da confiança de perceber que as crianças são capazes de dar soluções importantes para problemas, né? Teve um exemplo, eu estava contando um pouco de historinha, né? Teve um exemplo ano passado. Mais uma história. Teve um exemplo ano passado de uma professora que saiu de uma formação nossa, onde a gente dizia que o ideal é não dizer para a criança o que ela deve fazer, mas estimulá-la a achar a resposta. E ela disse que chegou na classe, um menino terrível, tinha tirado 2 na prova, e veio com a prova e rasgou a prova no nariz dela. Quem rasgou? O menino, uma criança. E ela disse que subiu o sangue e ela pensou, eu já fiz de tudo, acho que eu vou experimentar aquilo que eu aprendi ontem. Aí ela parou, olhou para o menino e falou, tem alguma coisa que eu possa fazer para você se sentir melhor? E disse que o menino imobilizou, porque, claro, esse tipo de atitude era uma provocação, ele estava esperando uma bronca, não teve a bronca, mas teve uma pergunta. Disse que ele foi para o fundo da classe e passou o tempo da aula inteiro sem falar nada. Quando terminou, ele esperou a classe inteira sair, chegou para a professora e falou, você podia me ensinar matéria que eu não sei. E aí ela falou, não funciona. Não é que funciona, porque muitas vezes esse é o habitual. A gente vê o comportamento e você não sabe o que está se passando no interior. Né? E a causa, quem sabe, é a criança. Então, à medida que a gente empodera a criança, ela devolve coisas incríveis.
Empoderar o verbo. Empoderar. Tem uma briga na história que a mãe de uma das meninas diz para elas: vocês não estão conversando mais, mas eu tenho certeza que vocês são capazes de resolver isso se vocês quiserem. E acaba aí. Empoderar é um pouco forte, professor? Seria melhor a capacitação? Você Nesse capacita, caso, mas você... a criança Mas o tem empoderar é dar o empoderamento. poder. Dar o poder sobre a própria vida, porque a criança já tem, né? O poder de decidir. O poder de escolha. E uma escolha responsável. Perfeito. Né? Então, nós estamos falando em educação para autonomia, né? Que tem um forte componente de autoestima. Então, voltando para a história, para a questão do aprendizado, a criança que ela é empoderada, no sentido dela poder dar sugestões e ela poder agir, e ela já age, Ela poder verbalizar aquilo que sente. Né? ela começa a se sentir melhor consigo mesma, aumenta a autoestima e isso é imprescindível para o desenvolvimento acadêmico. O Amigos do Maçã. Amigos do Maçã, Não falamos sobre ele. Foi um programa criado porque as crianças sentiam muito terminar o Amigos Seria do uma Zip. continuidade do ZIP? Seria uma continuidade do ZIP. Porque é outra faixa etária. É para a faixa etária posterior, para crianças que já participaram, né, e que podem dar um passo a mais. Porque essas habilidades que eles aprendem, o ideal é que eles continuem praticando a vida toda e tendo espaços de prática. Então, se sentia muita falta, no ano seguinte entram crianças novas na escola que não participaram do programa. Tem uma professora, o professor é novo que não participou do programa. Então, Amigos do Maçã veio para poder dar aos que já participaram um passo a mais e aqueles que não participaram poder aprender essas habilidades. O maçã é um outro animal de estimação, é um hamster que ele veio depois do Zip, que é o bicho-pau, é o hamster. E o próximo qual vai ser? O próximo vai ser um dragão, o L. Para outra faixa etária? Para a faixa da pré-adolescência. Qual é a idade, professora? Nós vamos iniciar um piloto desse novo programa. Ele, no Canadá, está para a faixa de 12, 13 anos. Chamado Teenager. E a gente vai testá-lo dos 11 aos 14, 15 anos para encontrar... Por que né, dragão? Bom, o dragão ele ajuda primeiro a ir para um imaginário, sair um pouco da realidade e facilitar. Ele tem algumas metáforas, como aquela que eu estava te contando antes de começar o programa. Eu até pensei, será que foi inspirado em Brasília, esse momento crucial dos destinos? Não, mas veja, por exemplo, o dragão, quando ele fica... país? Né, veja lá, o dragão, quando ele fica nervoso, sai fogo da boca e ele não consegue interromper isso. Então, o fogo mostra para ele que você não pode sair falando que você bem entende quando você não está bem. Primeiro você se acalma, depois você fala sem fogo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre as parcerias que vocês têm, tanto pública quanto privada. As escolas são públicas, são privadas? Como é que funciona? Bom, aproveitando carona na pergunta da Tânia. Nosso sonho é que um dia todas as crianças do planeta possam participar do Amigos do Zip, não só nos 30 países onde ele já está, ou nas 40 cidades que está aqui no Brasil, mas ele não tem nenhum pré-requisito, na verdade todas as crianças se beneficiariam dele. Então nós temos hoje várias escolas particulares, né, que elas são as nossas parceiras diretas, muitas escolas públicas. Aqui em São Paulo, a senhora pode enumerar algumas escolas que participam? A gente tem o Liceu Santa Cruz, que não posso deixar de citar, foi a primeira escola que começou a participar do programa. Grande escola. Uma grande escola. O Externato Nossa Senhora Menina, que também vem conosco desde 2004. Este ano passado, o Dante Alighieri. O Colégio Dante Alighieri. O Colégio Dante Alighieri. Italiana. O Vértice, né, que também é uma escola de puxada. Nome, puxada. Então, nós temos, não vou conseguir me lembrar de todas assim rapidinho, mas nós temos escolas particulares, muitas escolas públicas, e aí nós temos duas formas de convênio, com a própria municipalidade, ou seja, a Secretaria de Educação, que proporciona isso a todos os seus alunos. E os apoiadores? Em alguns municípios, apoiadores em maior extensão, o Instituto HSBC. Ano passado nós tivemos o apoio do Instituto ASE, da Gerdau, né? Do HSBC, que é o nosso maior apoiador. O Instituto é um departamento do banco. O Instituto HSBC é o braço de responsabilidade social do banco HSBC. Agora, o banco foi comprado pelo Bradesco. Foi Será que o Bradesco vai dar continuidade a essa parceria com a SEC?
Nós esperamos que o Já Bradesco está nos fazendo dê... contatos, já está fazendo Ainda não tratativas, conversando com o Bradesco para dar continuidade, que é importantíssimo esse trabalho. Ainda não Super tivemos importante. oportunidade, mas nós vamos gostar muito de poder apresentar os resultados que já foram colhidos ao longo desses muitos anos de parceria. E eu queria comentar que a gente também tem o programa implementado em entidades filantrópicas. Muitas entidades que abrigam crianças nos procuram, né, para poder desenvolver os Agora, como é que se dá esse projetos contato, essa conexão? A SEC, escolas, entidades, a SEC entra em contato ou vice-versa? Como é que funciona? A nossa porta de entrada principal é o nosso site. A gente tem um site bastante amplo. Qual é o site, professor? www.azip.org.br. Ele tem amigosdozip.org.br por extenso ou apenas az.org.br. Perfeito. No site nós temos um descritivo completo do programa, a descrição do programa de capacitação, os módulos, as aulas, Todas as informações. Todas as informações e o Fale Conosco. Então qualquer um que se interesse, escreve para nós no Fale Conosco e a gente entra em contato. Mas tá bom, eu estou aqui, foi uma lição. Eu falei para você que Qual é o custo de manutenção da ONG, professor? Como é que funciona o aporte? A senhora faz um trabalho bastante complexo, muito amplo, bastante... Sim, a gente fornece todo o abrangente, material, todo o país, todo o Brasil, isso custa dinheiro. Sim, os custos não são altos. Na verdade, por nós não termos finalidade lucrativa, Sim. Nós mantemos sempre as despesas o menor possível. Os custos variam conforme a localidade, por exemplo, uma localidade nova onde a gente não tem equipe, a gente despende muita viagem. Então, normalmente nós trabalhamos por projetos, né? Se alguém quer implementar, nós analisamos as condições, quanto maior a população, mais barato por cabeça, né? E a infraestrutura que a gente já tem implementado. Mas a gente sabe que esse custo fica a menos de R$150 por criança por vida. Não é por muito baixo. Não é por mês, não é por ano, é por vida, porque essas habilidades elas estão comprovadas, elas duram para a vida inteira. Já precisa fazer uma palestra para o Ministério da Fazenda, professor. Os economistas têm feito... Para a ordem dos economistas do Brasil, que seria importante. Professora, a senhora conversando lá embaixo, a senhora tinha dito que tinha começado, que trabalhou muitos anos na CBB, né? Sim. E eu queria... Como é que foi essa transição para este seu projeto? Verdade, eu fui plantonista do CBB por 11 anos. Quem atende telefone, daí tem a oportunidade de falar com pessoas em grande desespero, aprende muito rapidamente que o que leva uma pessoa, por exemplo, a cometer um suicídio, não é o problema que ela está enfrentando, é como ela se sente com relação ao assunto e como ela não consegue lidar com o próprio sentimento. Então teve um grupo de voluntários do CVV que, quando soube desse programa na Europa, ele tem base em Londres, né, com Partnership for Children, que licencia entidades no mundo todo, nós nos apaixonamos. A gente falou, nossa, isso vai ser maravilhoso. As pessoas que a gente atende, se tivessem a capacidade de perceber o que estão sentindo e lidar, elas não estariam sofrendo o que elas estão sofrendo. Então nós buscamos a entidade inglesa querendo representar o programa no Brasil. Eles nos emprestaram por um ano para o CVV e nós nos comprometemos a fundar uma entidade caso desse certo, e nós sabíamos que ia dar. Aí nós tivemos uma parceria maravilhosa com a USP, com a doutora Maria Júlia Kovacs, né, que avaliou as 276 crianças do piloto e comprovou que elas tiveram um desenvolvimento muito significativo. Então foi a partir daí que a gente começou que a gente fundou a SEC e que nós começamos então a conseguir novos parceiros. E quais são os projetos para os próximos meses, para os próximos anos, de expansão da SEC? A SEC é uma entidade que tem muito por fazer pela criança no Brasil. Nós estamos vivendo um momento econômico complexo, né? Nós chegamos, inclusive, do ano passado para cá, a perder parcerias que estavam muito satisfeitas porque a prefeitura não estava com dinheiro sequer para pagar a folha de pagamento. Né? Então, nós estamos esperando, né, como todos os brasileiros, que essa situação melhore, né, e que seja possível, porque a gente só precisa ressarcir os custos existentes mesmo. Nossos projetos são como sempre. A gente acabou desenvolvendo alguns anos atrás um produto que nós chamamos Amigos do Zip em Casa, que é educação emocional para pais, para que eles brinquem, façam brincadeiras em casa que estimulem
habilidades nas crianças. Estamos agora Não deixa de ser uma capacitação. Não deixa de ser uma Para os capacitação. pais. Para os pais, que a gente capacita a escola para capacitar os pais. Então os planos são amplos, né? Ampliar... Agora a entidade promove congressos, seminários, para discussão de assuntos pertinentes ao escopo da ONG? Até o momento nós não fomos organizadores de seminários. A gente vem participando de muitos, mas não está descartada a ideia. Que a estrutura e o expertise, o know-how da ONG já permite a realização de um congresso Com simultâneo. Sim, acho que... E vocês não pretendem fazer uma parceria, já que a USP fez um trabalho correlato com vocês? Será que vocês não conseguiriam fazer um trabalho junto à USP para desenvolver mais esse programa? Para que mais pessoas tenham acesso? Porque eu acho que esse programa é muito importante. Na época em que nós éramos muito pequenos, nós prezamos muito pela capacitação da nossa própria equipe. Né? Por muitos anos, quando a situação era mais tranquila, nós não tínhamos possibilidade de atender toda a demanda. Né? Hoje a gente está numa fase que nós nos preparamos para isso e, infelizmente, a conjuntura não está facilitando. Então, eu acho que iniciativas como essa, de poder estar dando essa entrevista aqui com vocês, ajuda muito a gente divulgar, né, a existência do trabalho, a importância dele. E a gente é muito aberto, ou seja, nós colocamos no site o nome de todos os nossos parceiros com telefone, né? Ou seja, com transparência total em tudo isso e buscando que mais crianças tenham essa oportunidade. Agora, a parceria com o poder público se dá em nível municipal, as secretarias da educação, segmento municipal ou também estadual? Até o presente momento, até o momento a gente vinha trabalhando com parcerias com escolas municipais. Em função da maior parte do ensino fundamental 1 estar com a rede municipal. Mas nós estamos em via de iniciar no estado. Né? Em São Paulo? Não, iniciar com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Exatamente. O governo do Espírito Santo tem uma abertura muito grande para novas iniciativas e está buscando melhorar a educação e está vendo no Amigos do ZIP uma oportunidade. Perfeito, professora. Muito obrigado pela sua presença, pelos seus ensinamentos, pela sua didática em explicar como funciona a SEC. Tânia, muito obrigado. E outra oportunidade, gostaríamos de contar mais uma vez com a sua participação. Quem sabe no final do ano contamos os projetos para 2017 com uma nova perspectiva da economia brasileira. Gostaria que a senhora tecesse seus comentários finais e o primeiro escalão volta na próxima semana. Por favor, professor. Falando com os telespectadores, muitos ou a maioria pais, eu acho que eu deixei de falar até agora da importância da gente dar atenção aos sentimentos das crianças. Acho que isso é algo que pode acontecer a qualquer instante, né? É uma questão mais de sensibilidade. Eu, quando faço uma palestra, costumo perguntar se a gente educa ou deseduca as crianças emocionalmente. Porque quando você vê uma criança cair e você ouve o que as pessoas ao lado estão dizendo, alguém está dizendo, não doeu, já passou, e está todo mundo sabendo que está doendo. E isso é uma dor física que é fácil de saber. Né? Quando a criança fala, eu estou triste, eu estou com medo, tem sempre alguém dizendo, não fique triste, não tenha medo, quando na verdade o sentimento a gente não escolhe. Né? Perfeito. Então eu queria deixar uma mensagem final, que eu acho que a educação emocional se faz a cada momento, a cada contato. A cada instante, a cada minuto, né? A cada segundo. Do acolhimento do sentimento alheio, né? E na aproximação carinhosa, né? Para que as pessoas possam ser mais saudáveis emocionalmente. E queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Vou ficar feliz se você me convidar de novo. Até a próxima oportunidade. O primeiro escalão se despede agora. Até a próxima terça-feira. Muito obrigado. Até lá.